Mauro César amanheceu hoje bem pistola e começa a falar de como o Vasco ficou freguês do Flamengo. Goleada, humilhação, são 2 vitórias nos últimos 20 jogos e mais de 40 golos sofridos pelo Vasco contra o Flamengo. Quero saber a tua opinião nos comentários se o Flamengo já não é rival do Vasco, se a história apenas é que permanece hoje em dia, não vale a pena bater de peito que é meu rival. Porque o Mauro César falou disso por um bom tempo e eu quero saber a tua opinião. Porque é triste, Mauro César tá triste com essa situação. Se liguem só nisso, manos. Pra cá, o Flamengo ganhou 80% dos jogos. Absurdo. O Flamengo ganhou 16 de 20. Porra! Você perde 16 jogos pro seu rival em 20, 2 empates e 2 derrotas. 2 derrotas, realmente, Campeonato Carioca, em jogos que nada acrescentaram. Um com o Rogério Ceni, logo depois do Flamengo ganhar a Supercopa contra o Palmeiras, na pandemia, ainda sem público, né? 2021. O Flamengo perde numa quarta-feira à noite pro Vasco, 3-2. E a outra derrota foi com o Vitor Pereira, também na Taça Guanabara, 1-0, gol do Puma Rodrigues. Depois o Flamengo vence o Vasco no mesmo campeonato. Assim, derrotas muito circunstanciais ali, mas nos embates geralmente só tem 2 4-1 nos últimos jogos, tem um 6-1, que é a maior goleada da história do Clássico. O Flamengo nos 20 últimos jogos fez 42 gols, sofreu 17, tem um saldo de 25. 25 gols a mais em 20 jogos. Pô, é muita coisa. O Pedro Torre, colega nosso, jornalista lá da ESPN, eu estava conversando com ele antes do jogo, ele falou uma coisa interessante, ele falou assim: Mauro, Vasco e Flamengo está ficando parecido com o Espanhol e Barcelona, 2 times da mesma cidade, mas muito díspares, né? Muito verdade, manos. Eu nem levei o clássico de ontem como um jogo, ai meu Deus, o Flamengo vai perder. Aí ele fez o levantamento aqui, 30 últimos jogos Flamengo e Vasco, esse que você passou, 17 vitórias, aí tem 11 empates, por isso que eu acho que o recorte dos 20 jogos é mais impactante. É mais forte. Porque não tem tanto empate, em 2 empates, 2 derrotas e 80% dos jogos o Flamengo venceu. É bizarro isso aí. Então, 17 vitórias, 11 empates e 2 derrotas. Últimos 30 jogos, Barcelona e Espanhol. 22 vitórias do Barcelona, 6 empates e 2 derrotas. O Vasco venceu nos 30 últimos jogos o Flamengo tantas vezes quanto o Espanhol venceu o Barcelona. E são times bem diferentes, Espanhol e Barcelona. Flamengo e Vasco não, a trajetória de 2 times grandes. Campeões brasileiros, campeões cariocas, Libertadores. O Vasco não conseguiu chutar no gol. O Vasco só finalizou no gol aos 5 do segundo tempo. O chute de fora da área do Tietê. No centro do gol, o Vasco defendeu até sem muita dificuldade. O Vasco, a sorte do Vasco é que o Flamengo ainda é um time que ele não traduz em gols o volume de jogo que apresenta, né? A Arrascaeta perdeu um gol ridículo. Foi. Dentro da área, estou tudo torto. Dava até para dominar aquela bola e finalizar com um pouco mais de calma, pegou de primeira. Teve gol anulado por um detalhezinho ali no impedimento do Varela, né? Gol do Plata. Então já era para estar perdendo demais no primeiro tempo. E de fato, assim, anulado. A fragilidade do Vasco contra o Flamengo é impressionante, cara. Um negócio sério. Porque o Fluminense ganha do Flamengo, perde do Flamengo. O Botafogo ganhou do Flamengo 2 vezes ano passado, agora voltou a perder, mas ganhou 2 vezes ano passado. O Vasco não ganha do Flamengo. E quando ganhou, como você falou, observou bem, 2 jogos assim, de fase de classificação de Carioca, tipo o jogo de ontem, né? Que é um jogo que não muda muita coisa. Se você consegue a classificação, ganhou, não muda muita coisa, vai valer o mata-mata. E no Brasileiro tomou essas goleadas, 4-1, 4-1, 6-1. É um negócio muito bizarro mesmo. E os 2 empates desses 20 últimos jogos são o famoso 4-4, que foi 10 dias antes da Libertadores. O Flamengo já estava com a cabeça no River Plate, tinha acabado de massacrar o Grêmio na semifinal, né? Que o Vasco comemorou como se tivesse sido uma vitória na época. Né? E aquilo fez o Luxemburgo ser contratado pelo Palmeiras depois, né? Teve isso também. Sim. Aí acreditaram na redenção, eu ganhei de 4-4, né? Aquilo lá. Que foi uma grande pelada aquele jogo, né, gente? Uma série de erros defensivos de lado a lado, gol pra lá, gol pra cá. O Flamengo já estava com o título muito encaminhado e ia jogar a Libertadores com o River 10 dias depois. Esse jogo foi numa quarta-feira, o jogo foi no sábado, em Lima. E foi até o último jogo, né? Depois o Flamengo não joga no fim de semana, dia o jogo, poder se preparar para a final da Libertadores. E o outro empate foi aquele do ano passado, que o Flamengo dominou completamente. O Everton Araújo perdeu uma bola ali no meio campo e saiu o gol do Felipe Coutinho de cabeça. Que o Vasco praticamente não atacou. Então, até esses jogos, quando o Vasco empata ou vence, parece confronto de grande com pequeno, sabe? Quando o pequeno se defende, tudo aproveita uma chancezinha, pimba, e belisca lá o adversário e leva melhor. É muito chocante isso aí, muito chocante. Mas a realidade do Vasco é essa, o time é muito mais fraco. Também acho que o Carille não foi muito feliz da maneira como ele montou a equipe, ele tentou anular o Flamengo. Conseguiu, de certa forma sim, porque tomou um gol só, mas as chances aconteceram, né?
Poderia ter perdido demais no primeiro tempo. E o Vasco não tinha nenhuma saída para ataque. A irritação do Verratti era até pertinente. Ele estava fora do jogo. Fora do jogo. É mais ou menos como ficou o Cano no Fla-Flu também. O Cano sai do jogo no segundo tempo, no 0-0, só que o Fluminense suportou o 0-0. Mas o Cano, quando sai, ele sai bufando, cansado, de saco cheio, claramente. Que a bola não chegava para ele. Porque o Fluminense também não conseguiu atacar. Mas foi mais eficiente na proposta de não perder, embora o Fluminense não tenha resolvido muito. Está dependendo aí de resultados agora para se classificar. Mas ontem foi muito chocante o comportamento do Vasco, a forma como foi superado e mais essa derrota, né? É muita coisa. Você perder 80% dos clássicos num recorte de 20 jogos, estamos falando de 5 anos, 2019 até 2022, 6 anos, 19 a 25. Praticamente, esses jogos que começaram essa série de 20 partidas, eles são as finais do Carioca, quer dizer, mais ou menos final de março, começo de abril de 2019. 5 anos, praticamente. Você joga 5 anos, 20 vezes com o seu maior rival, você perde 16, ganha só 2. Realmente. E não tem nenhuma perspectiva de melhora. Não tem um sinal Isso de é o pior, né? Não tem alguém que vai comprar, alguém que diz que vai comprar o Vasco da Gama, que vai virar SAF. Não, o próprio Pedrinho falou que não tem proposta. Não tem saída aparente, a situação. É sempre bom lembrar essas histórias para o torcedor iludido, que quando o time dele está em maus lençóis, ele fala, vira SAF, como se virar SAF fosse solução para tudo, né? Tem aspectos positivos, eventualmente, e negativos também. E no caso do Vasco é o grande exemplo do fiasco, né? Continua endividado, ninguém quer. O Vasco está perdido ali, como se... Sabe, um clube desse valor... A empresa quebrou? A empresa não existe mais. Quem comprou, quem ficou com o que sobrou, não tem interesse. O presidente do clube tem que chegar publicamente e falar, cara, ninguém quer comprar. E aí? Né? O time, evidentemente, não é bom o bastante, tem muitas limitações, mas poderia ter feito um jogo um pouco melhor também, né? Segundo tempo, aí o Flamengo também arrefeceu, porque não vai jogar marcando daquela maneira 90 minutos. Aí o Flamengo diminui um pouco o ritmo, o Vasco consegue agredir, manda a bola no travessão. Mas eu entendo o seguinte, que o que o Verratti reclamava, gente, a gente vai se defender aqui, ok, mas tem que ter uma saída para o ataque, não tem um jogador de velocidade, puxar um contragolpe, não tinha nenhum jogador rápido ali para fazer uma jogada que poderia ser interessante dentro da proposta de jogo do Vasco. Muito esquisito até, uma vitória até mais fácil do que mostra os momentos dos gols, né? Era para ser mais fácil ainda se o Flamengo fosse um pouco mais competente na hora de transformar o volume de jogo e chances criadas em... Os números do Flamengo com o Felipe Luiz, eles são, assim, absurdos de positivos, é claro. Ah, mas agora é estadual. Tá bom, mas vamos lembrar que ele chegou no Brasileiro e na Copa do Brasil, no ano passado. Ele chegou não perdendo pro Corinthians com um jogador a menos quase o jogo inteiro. Ele chegou atropelando o Atlético Mineiro em casa e fora. Também na Copa do Brasil. Campeonato Brasileiro teve vários jogos difíceis. O Felipe Luiz só teve uma derrota. Ele teve 5 títulos, contando o Brasileiro e Libertadores, e teve 4 derrotas. O Felipe Luiz, ele tem 2 títulos já, que é a Copa do Brasil e a Supercopa, e uma derrota. É impressionante o que o Felipe Luiz faz, né? E o principal, é o primeiro trabalho do cara como treinador de um time principal, de um time profissional, sendo no Flamengo, que é o clube, um dos clubes onde você tem mais pressão, né? Ele pegou o melhor time da Espanha e transformou no mega time. Já, quando o Guardiola pega, o Guardiola veio da base, a história é muito parecida. Veio da base, igual o Felipe Luiz, ele pega o time e já era um baita time. Não é que ele pegou... Já era um time multicampeão quando ele pegou ou não? Eles já estavam ganhando tudo ou não? Tudo, acho que... Mais ou menos. Deu uma Champions 2 anos antes. Né? Mas já era um time bom, era um time respeitado. Mas ele transforma numa coisa extraordinária. 2008, aquela revolução no futebol mundial, aquela coisa toda. E sem querer comparar Felipe Luiz com o Guardiola. Isso é besteira. E ele pegou depois da saída do Ronaldinho, né? O Kaique tá lembrando. Foi. Ele quis tirar. O cara aí ele queria o Messi, né? Eu vou substituir. Ele quis tirar o Ronaldinho. Muito positivo. Acho bom em todos os sentidos. Bom pro futebol brasileiro, bom... Mas muito legal que apareça um cara com esse nível... E assim, né, já entra com personalidade. Ele tá peitando essa história do campeonato regional. Falou mais de uma vez. Ele falou assim, se isso me custar o cargo, custou. Mas eu não vou quebrar o meu time por causa disso aqui.
Ele usa esse tempo. Eu não vou, por causa disso aqui, ou seja, uma demonstração de muita personalidade. E quero saber a tua ideia, muito desabafo sobre Flamengo e Vasco. Hoje ainda tem mais outros 2 vídeos. Se inscreve no canal para mais. Ativa o sino das notificações. Eu sei que vocês gostam desse tipo de vídeo. Quero saber a tua opinião nos comentários se o Vasco mesmo já não é mais rival do Flamengo, porque sinceramente é isso que parece. Então me ajuda a chegar aos 20 mil inscritos. Valeu, até o próximo vídeo e fui!